Fala galera da Memotrechos, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu trouxe meu filho Fernandinho, beleza, Fernando? Beleza. Nós vamos recitar aqui Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19. A gente conseguiu decorar um trecho até grandinho, né? E a gente, com muitas palavras complicadas, e a gente quer recitar aqui para vocês e depois ensinar como é que a gente conseguiu decorar isso, beleza? Vamos lá, Fernandinho. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente são reconhecidos. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Isso aí. Vocês viram que tem muitas palavras que provavelmente o Fernandinho não conhece. Mas sabe o que é legal? A gente estava viajando e ele decorou. E no meio da madrugada ele levantou. Pai, já consegui decorar a primeira parte todinha. Quer dizer, ele estava meditando na palavra. Não, eu consegui a primeira e a terceira, aí depois eu consegui a segunda. Pois é. Quando a gente está em processo de memorização, a gente recita mentalmente, volta do começo e vai prestando atenção em cada coisinha. Agora, é uma opção dele esquecer isso daqui a uma semana ou continuar refletindo sobre isso. Claro que vai ter a ajuda do pai, eu vou fazer devocionais em cima disso que ele decorou, ensinar o que significa cada palavra que tem ali, né? Porque se a gente for pensar, indesculpável é até fácil de saber, mas agora, manifesto, né? Tem várias outras palavras também que... Perversão, como é que você ensina isso para uma criança? Mas a partir do momento que ela decora, ela pega intimidade com a palavra e aí ela vai aprendendo o significado e isso vai interiorizando para ela. E claro, também a palavra de Deus ela é viva e ela transforma o nosso ser. Então a gente tem essa fé de que não é simplesmente uma palavra qualquer, mas uma palavra que transforma as nossas vidas. Saúde, minha filha. Então tá bom? Valeu, Fernandinho. Muito obrigado. Aí a gente vai ensinar para vocês. Até já. Tchau! A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Legal, agora vamos para o primeiro trecho. Esse primeiro trecho ficou bem pequenininho, bem fácil, só que tem algumas coisinhas aqui que eu queria mostrar para vocês. A plaquinha de contra toda impiedade, eu coloquei esse stop aí, acho que é porque já estava salvo nessa imagem e eu mantive. Mas é sempre lembrar, é uma manifestação aí, né, uma stop toda impiedade, contra toda impiedade. E a perversão eu coloquei esse homem aí, mostrando as partes, né? Foi até que eu tive que explicar pro Fernando o que é perversão. Esse homem tá usando o corpo dele para uma coisa que ele não deve ser usado. Ele está pervertendo o uso do corpo, né? Nós devemos esconder as nossas partes íntimas e tal. Então eu já usei para explicar para ele o que é perverter. Aí vem todos os homens que detêm. Eu coloquei o policial detendo um bandido aí. E verdade e injustiça eu coloquei os símbolos aí da verdade, de certo e errado, né? Que me faz lembrar de verdade e injustiça. Bom, agora vamos para o segundo passo. Aí eu peço que você preste bastante atenção nas palavras e nas imagens. Sempre que o seu cérebro for buscar a lembrança, ele vai pegar essa imagem e fazer você lembrar do trecho inteiro. Vamos lá, 3 repetições. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Gente, é muito importante que vocês façam as repetições ritmadas. Quanto mais ritmada, melhor você decora.
que eu acho que assim, o cérebro ele consegue associar até mesmo as deixas das palavras. Então, repita ritmadamente. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora vamos para o próximo quadro. Tá aí, primeira imagem, por quanto? Tá aí o bonequinho perguntando, por quanto, né? O que de Deus se pode conhecer é manifesto, é o desenho de uma manifestação, porque Deus lhes manifestou. Por que tem esse porco aí? Esse porco com roupinha francesa, né? Com um chapéu francês e um bigode francês. É porque ele não é um porco, ele é um porquê. É uma coisa que eu usei para associar o porquê. Então lá, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus. Então eu coloquei assim os atributos, né? Deus ali no centro, com algumas coisas ligadas a ele, que são os atributos, e o símbolo do invisível em cada um deles. O focinho do porco tá com os no lugar do focinho, né? Para lembrar, porque os atributos invisíveis de Deus. Assim, gente, quanto mais esdrúxulo, mais eu consigo lembrar. Aí depois dos atributos invisíveis de Deus vem assim o seu eterno poder. Aí eu coloquei o A, o O e o E, que aí eu consegui ritmar e decorar através disso, né? E vem essa imagem dessas vogais aí para mim. Assim o seu eterno poder. Aí já vem uma coisa esdrúxula, né? O eterno poder com o símbolo com um terno e o símbolo de um raio, né? Mostrando poder. Aí vem esse mais esdrúxulo ainda. Como também, né? Uma menininha comendo o também no prato. A sua, aí tem a letra A suando ali, né? A sua própria divindade. Aí eu coloquei uma casa própria, né? Uma mãozinha embaixo dizendo que é a casa própria. Aí a casa própria me lembra própria. A sua própria divindade. Eu coloquei uma auréola, pensando em divindade. Aí depois vem uma clara de ovo com um cérebro no meio. Então, claramente. Claramente se reconhecem. Aí tem os bonequinhos aí se reconhecendo. Então vamos lá para a próxima repetição. 3 vezes esse quadro inteiro. Prepare-se. 3, 2, 1, vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Agora a gente vai para a terceira e última parte, também é bem pequenininha, e é a questão do ritmo, né? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Você, enquanto está decorando, parece que é muito grande, mas depois que você vai interiorizando, as imagens são até grandes, mas o falar é muito rápido, né? Então, próxima etapa agora, 3, 2, 1. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim. Repita muitas vezes, volte o vídeo, repita junto comigo falando para você pegar o ritmo que eu li e depois pega o ritmo seu. É muito importante a repetição. Eu coloquei aquele 3,14, não sei se todo mundo entendeu, mas explicando, 3,14 é o número π. Pi, PI,
ele vai significar lá nas imagens por isso. Então, quando eu lembro aqui, vem a imagem do 3,14, por isso. Então, tais homens são por isso indesculpáveis. O resto dos desenhos lá estão tranquilos, né? Então é isso, pessoal. Aprender a palavra de Deus é muito importante. Mas agora, ter ela aqui no coração, decor, né? Quando a gente fala eu decorei, quer dizer que eu levei para o meu coração. Isso é muito legal, porque você tá ali na hora de dormir, às vezes sem sono, e você começa a repassar aquele versículo na mente, repassar aquele trecho, e isso faz com que você se conecte com o que aquela palavra quer falar para você. Então só tem vantagem você decorar, você não perde nada em decorar a palavra de Deus. E é isso aí, eu vou passar agora todo o vídeo, vai estar com a escrita embaixo, mas tenta não olhar a legenda. Eu vou colocar uma musiquinha para enquanto vocês irem recitando, vou colocar até um pouco mais lento para vocês conseguirem recitar com mais calma. E aí vocês vão praticando. Não tem jeito, memória é prática. E como eu disse no início do vídeo, o Fernandinho tem a opção de esquecer isso na semana que vem. Mas ele também tem a opção de estar sempre relembrando, repassando aquilo na mente dele. Quanto mais palavras nós temos decorado, mais a gente tem tido assunto com Deus antes de dormir. Porque a gente fica repassando aquilo na nossa mente e isso vai transformando o nosso ser. A palavra de Deus é maravilhosa e eu creio que ela é sagrada realmente. Ela é uma palavra que transforma. Beleza? Bom treino aí!